Pessoal, sejam bem-vindos a este podcast, hoje na presença do Jordelei, que não gosta de ser chamado de médium, porque, claro, médium é uma das coisas, né, que ele faz ao longo do dia, que ele canaliza os mentores e tudo mais, mas no resto do dia ele é uma pessoa como todos nós. Então, né, Jordi, seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é complicado de falar, nós vamos ter que até alternar nomenclaturas, porque nós vamos falar sobre um local, um determinado local, e o Jordelei vai conseguir nos passar um panorama, uma visão de um certo local que é, assim, tenebroso, é complicado, as energias tem a ver com as pessoas que se desencarnam, certo? E ele tem a visão espiritual, né? Consegue ver mais do que nós, perceber mais do que nós no plano extrafísico, e vai nos falar o que ele viu em uma ponte aqui próximo à nossa cidade, né, Jordi? Onde ela é famosa pelas pessoas que se, desencarnam, se é que vocês me entendem. A gente tem que respeitar aqui as normas da comunidade do YouTube, né? Não devemos falar certas palavras muito pesadas. Então o Jordi ele vai nos explicar da forma mais suave possível todo um panorama que existe nos bastidores da vida humana, que não são perceptíveis aos nossos olhos da carne, mas são perceptíveis ao mundo espiritual pelos olhos do corpo extrafísico. E ele vai falar também de todos os trabalhos que estão realizados lá nos bastidores da vida. Jordi, bem-vindo a mais um podcast. Hoje pode esse podcast, vamos falar sobre isso. Pedro, é um assunto muito delicado, né? Porque nós sabemos como funciona, como age a espiritualidade de luz. Temos inúmeros relatos em obras literárias, em obras cinematográficas, falando do processo. Desde de obras brasileiras, como obras também de outros países. Recordo muito de um filme muito bom que se chama Amor Além da Vida, que ele aborda os diferentes padrões vibratórios que a humanidade enfrenta. E ali nesta obra também relata algo como estamos falando aqui desta região. Pois bem, sabemos que tudo o que nós produzimos sistematicamente cria uma energia, cria-se uma egrégora em torno daquilo. E aquela camada, aquela vibração, ela tende a se espalhar ou atrair, né? Espalhar é no sentido de expandir, né? E atrair semelhantes com aquela ideia para perto. É por isso, por exemplo, que nos templos religiosos, nas casas espíritas, a agremiação de espíritos em busca de auxílio, de ajuda, de amparo, mesmo como seres iluminados, por exemplo, as caravanas espirituais, elas ficam alojadas na estrutura espiritual que é criada sobre os templos. Então, ali, entre um trabalho e outro, eles descansam nesses ambientes. Agora, quando falamos de locais mais densos de vibração, aonde criou-se a egrégora negativa em relação ao ambiente, a psicosfera se torna um pouco mais densa. Por exemplo, neste ambiente ao qual nós estávamos falando, Pedro, tem-se de cada cabeceira da ponte espíritos muito altos, muito grandes, com uma aparência não muito bela, né? Porque são espíritos densos. Mas eles se manifestam daquela altura não pelo seu poder, mas pelo trabalho, pela tarefa que eles exercem ali. Eles têm, tipo, uma trombeta como as tibetanas, porém muito maiores. E daqui eles emitem sons que vêm e que varrem a cidade toda com uma frequência muito baixa. É uma frequência de som muito baixa, que passa entre a população e entra em ressonância com aqueles que pensam igual.
com aqueles que estão com os pensamentos, que estão com a vontade, que estão com a desvontade, melhor dizendo. Aquele som entra em ressonância e então busca-se esses locais. Funciona assim, chamados, né? Muitos são chamados, poucos são atendidos, né? Mas, além disso, vem uma outra cena que, para mim, é a mais delicada de todas, Pedro. Por quê? Quando chegamos ao ponto de perdermos a consciência total e, então, infringirmos uma das maiores leis, que é contra a nós mesmos, nós, muitas vezes, no ato, isso a espiritualidade nos revela, que no ato surge o arrependimento. Porém, não tem mais como retroceder, porque aconteceu. Então, aquele processo de arrependimento faz com que se viva aquele momento constantemente, até que surja a libertação em torno da pessoa. A aceitação, o perdão, o esclarecimento. Então, é muito comum passar ali por esse ambiente e ver nossos irmãos, uma vez mais, mergulhando e escalando toda a montanha de novo e repetindo. Porque não conseguiram na cabeça deles? Na cabeça deles não conseguiram. Então, eles repetem a cena. E aí eles sobem, repetem a cena. E assim fica por muito tempo. Agora, imagina o nível que é, a delicadeza que é a situação. Porque viver isso repetidamente, 10 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, né? Aí Jordi, vai. as pessoas de casa, elas devem estar se perguntando assim, mas como e por que uma pessoa, um ser, vai ficar 1 ano, 10 anos repetindo a tentativa de se tirar a vida, né? E, enfim, eu sei que isso também acontece, não é exclusivo aqui da nossa cidade, essa ponte, esse local. Não, Acredito que não. todas as cidades devem ter um ponto destes. Por exemplo, essa ponte que a gente se refere era conhecida pela Garganta do Diabo, né? E o nome já também sintonizava com a situação. E eu também sei que eu morei em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Lá também tinha uma ponte com o mesmo nome e acontecia a mesma coisa lá em Juiz de Fora, né? E aqui em Santa Maria, eles resolveram então trocar o nome da ponte para ver se trocava a situação. E de Garganta do Diabo passou para o Vale do Menino Deus, o que não adiantou para fazer as alterações, né? Foi uma pequena alteração energética, mas ainda a situação continua por lá. Jordi, então, continue, por favor, nos explicando por que, né, que as pessoas seguem e seguem depois de se desencarnarem. Por que elas seguem, voltam e tentam repetir ainda por muito tempo? Pelo arrependimento. O maior problema nosso é nos dar conta que erramos e não conseguimos reparar o erro. Então, de uma forma inconsciente, nos colocamos uma vez mais naquela situação. Nos colocamos uma vez mais na situação. Certa vez, recebemos e atendemos um irmão na casa espírita, em uma mesa mediúnica, em que ele passou 2 ou 3 anos carregando a sua arma e disparando, carregando e disparando, carregando, assim, repetidamente. E ele relatou isso. E ele dizia que não sentia a dor no relato, mas que aquilo era torturante, até o ponto de entrar em exaustão. No momento que entrou em exaustão, então ele conseguiu orar e dizer: me perdoa, eu preciso de ajuda. Neste momento a espiritualidade interviu. Mas até ali foi o livre-arbítrio dele. Ou seja, arrependimento, perdão e aceitação. As chaves para a libertação, que leva à oração. E a oração foi o pedido, né? Nós vemos isso também na obra de André Luiz, Nosso Lar. Os espíritos buscavam André inúmeras vezes.
Mas André Luiz só cedeu o auxílio quando ele, em oração, pediu, porque não aguentava mais. O cansaço é a maior ferramenta de mudança que existe. E, Jordi, claro, nós estamos num miraculoso sábado, né? Nós devemos alegrar este momento, esse sábado, com energias positivas. É claro que o intuito, claro, é trazer o conhecimento desta parte que também precisamos conhecer para conhecer melhor o que se passa na espiritualidade, nos mecanismos da vida e tudo mais. Mas não se preocupe, tudo é com os fins de, por exemplo, com os fins elucidativos acerca do assunto. E, Jordi, fale-nos um Nesses pouquinho. mesmos locais há muita luz, Pedro, também. Certo. Também há muita luz, porque muitas tentativas não são realizadas graças ao amparo da luz que lá tem. Na verdade, tu falaste destes seres que ficam com as grandes trombetas fazendo esta vibração. Estes seres estariam convidando a todos que ressonam com isto? Inconscientemente? Seria um chamado. É inaudível as nossas percepções, mas automaticamente tu vê que quando alguém tá com uma trombeta na boca, tá saindo algum som dali, né? Sim. Não, com certeza. Realmente, o clima lá é diferenciado quando a gente se aproxima daquele local. Apesar de ter uma bela vista... lindo, linda a vista. Mas, enfim, Jordi, outra questão que eu queria conversar contigo para esclarecermos aos nossos queridos ouvintes sobre o amparo da espiritualidade de luz. Porque muitas pessoas me dizem assim, puxa vida, né? Quando nós estamos mal, que é justamente assim, o momento que a gente mais precisaria falar com os mentores, com a espiritualidade, né? Quando a gente está triste, é o momento que nós temos menos acesso a eles, porque eles têm uma vibração muito sutil, muito leve, e a gente acaba se densificando naquele momento, ficando ainda mais difícil o contato, né? Até mesmo, por exemplo, como tu estava aqui nos dando exemplo do André Luiz e de outros seres que, ao se desencarnar, ficam naquela densidade tão grande que dificulta o contato com a espiritualidade superior. Mas, claro, a gente tem que deixar claro que a espiritualidade superior nunca abandona ou desassiste absolutamente nada, né? Mas ela precisa do nosso arbítrio para atuar, né? Precisa da nossa permissão e da nossa abertura para isso, que muitas vezes nós próprios acabamos nos fechando. Hoje à tarde eu conversava com a Regina num atendimento comigo, e eu expus a ela uma discussão que eu tive com o Oikenaz uma vez. E uma discussão de ideias, não de pessoas, né? E aí eu perguntava para ele, mentor, por que às vezes tu está tão longe de mim que parece que eu estou aqui e tu está lá em Foz do Iguaçu? E ele deu uma risadinha e disse, não, é melhor nós reformularmos a tua ordem. Nós estamos aqui. É tu que está lá em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. Exatamente. Onde é que a gente vai com a nossa mente, onde é que a gente não está aqui? Porque, veja, um bom exemplo para isso, Pedro, é nós vermos assim, aconteceu algo ruim contigo. Tu está indignado. Tu vai querer ouvir conselho do Jordelei? Até se acalmar, não. Até que tu se acalme, tá, não, tá. Se nós fazemos isso com as pessoas que estão próximas de nós, imagine o que a gente faz com aqueles que a gente não vê ao nosso redor. Mas a espiritualidade nesse luz nos abraça, e nos abraça muito, 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 muito. Tanto é que quando eu fico muito mal, e das poucas vezes que eu chorei, eles vinham e já começam na hora a mexer nos chakras. Tu ficou mal, eles já começam a mexer nos chakras. E aí chegou um dia que eu disse, saem daqui, vocês não estão vendo que eu quero ficar ruim mesmo, sai. E aí eles já comecei a ficar bom, já comecei a passar aquela vontade de chorar, e aí já estava bem. E aí eu disse para eles, mas nem para chorar vocês me deixam? Ou seja, eles estão sempre conosco. Estão sempre, sim, pessoal. Mas, pessoal, é bom deixar bem claro a todos, né, que a pior das alternativas de todas é resolvermos nos desencarnar, né? Essa é sempre a pior escolha, sempre a pior alternativa
Porque, Jordi, é verdade que se a gente faz isso, alguém faz isso, vai ter que voltar. E ainda por cima, numa condição bem pior. Exatamente, exatamente. Então nós entendemos muitas vezes muitas das deformidades físicas e humanas que surgem em nascidos, né, em crianças. Nós entendemos então muitas vezes inúmeras das patologias que surgem, não, sem voz, sem fala, mas o pior de tudo ainda é assim, Pedro. Nós, quando entramos num ciclo reencarnatório e damos prosseguimento nas nossas vidas, nós vamos reencarnando próximo de espíritos familiares, né, amigos. Quando nós cometemos um ato contra nós mesmos, então, na próxima reencarnação, tu tenha certeza absoluta, tu não terá nenhum conhecido por perto. Porque se com conhecidos vacilamos, Quem é que então vai na querer? próxima vai ser um pouco mais firme, porque tu terá que adquirir novos amigos, terá que fazer novas amizades espirituais. Tudo vai se dificultando, mas Pessoal, porque assim, né, Jordi? Quando a gente vem pra Terra, a gente não vem sozinho, né? A gente vem com um grupo que contam com o que nós vamos fazer aqui, contam com a nossa presença na jornada deles, né? E quando a gente os abandona assim, a gente não abandona só a nossa existência, as nossas oportunidades, a gente abandona todo um planejamento de muitas pessoas, muitas, porque cada coisa é muito importante do que a gente faz para todo este grupo, é tudo interdependente. é que a ideia simplista de que isso resolve é o equívoco. Nós precisamos entender que não resolve, que agrava, porque deixa inúmeros problemas e sequelas aqui e leva 10 vezes mais sequelas do que tinha aqui. No mínimo, 10 vezes eu estou sendo otimista ainda. Né? Mas eu tenho meu maior respeito, meu maior carinho, minha maior atenção por aqueles que pensam assim. E procuro, dentro do maior esforço possível, acalmar, auxiliar e ajudar para que não ocorra nada. Pessoal, para a gente ter uma ideia assim do porquê que precisamos retornar e voltar realmente, é porque a matéria física é o local onde se drenam as energias densas, né, as energias mais pesadas. Então, porque isso é uma quantidade de energia muito grande para a gente carregar nos corpos mais sutis. Então, aqui é o lugar que a gente drena essas energias. Então, imagina se a gente cria uma densidade muito maior, a gente só vai conseguir tratá-las e liberá-las aqui e liberá-las na forma de desequilíbrios do corpo, de doenças, né, que vão conseguir expurgar essas energias para fora aqui na nossa dimensão. Certo? Então, eu vou dar uma dica para todos aqui. Ó. Antes, né, Jordi, de pensar em retornar, por que tu não abandona o mundo de outra forma, né? Do tipo assim, soltar o mundo, soltar o pensamento dos outros, soltar a ideia dos outros, o julgamento dos outros, né? Deixa o mundo para lá e seja tu, vive a tua vida da forma como tu gosta, busca fazer o que tu gosta, deixar o peso que tu vem trazendo e escolher ser leve, escolher viver a vida por ti mesmo, da forma como tu imagina. É porque eu acredito, Jordi, que todas as depressões, a maior parte da depressão é justamente por nós carregarmos o mundo nas costas, as opiniões, os conceitos, as ideias, o que deve, o que não deve, o que precisa, o que não precisa. E muitas culpas também. Culpas, né? Então, deixar tudo o mais leve possível, não nos culpar por nada e começar do zero, literalmente. Começar do zero agora, porque todos podem começar agora e fazer um novo futuro e começar do zero toda a sua vida. Então, eu te garanto que tu poupa, olha, mais de 500 anos com essa escolha. Poupa, né, Jorge? Mais de 500. Eu lançaria um desafio. Todo mundo diz que nós precisamos
plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu diria que nós precisamos, no mínimo, salvar uma vida. Eu acho que aí estaria por completo. Então, não espere que os outros façam, faça você. Mude, salve sua vida, salve a vida de quem precisar. Com amor, com carinho e com respeito. Verdade, Jordi. A vida é tão bela, tão maravilhosa. E porque os mentores já dizem que nós estamos aqui por uma coisa, né? Que nós temos o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. De sermos felizes, né? Tem muitas pessoas que não entendem a obrigação. Como assim? Eu sou obrigado a ser feliz, né? Tu sabe que em uma das lives que a gente fez no Portal Paz, lá no início, tem uma delas que eu comentei. Eu amo a vida, por mais que às vezes eu me desgoste dela. É verdade. É verdade. E pessoal, então, para lembrar a todos neste final de semana que nós todos temos o direito, o dever e a obrigação de sermos felizes. Por que obrigação, né, Jordi? Porque, se quiser, não precisa ser feliz. Mas seja porque vale a pena. E olha, se você estiver num lugar que tenha sol e natureza, vá para a natureza, bote os pés na água, na terra, na areia, no mar, onde for, saia, pegue sol, seja feliz, viva, cumprindo as regras de distanciamento social. Que vão durar só mais um pouco, gente. Só calma, só mais um pouquinho, né, Jordi? E, pessoal, a gente agradece muito por poder estar esse final de semana contigo. Esperamos alegrar o teu dia, trazer coisas boas, informações boas. Agradeço, Jordi, a tua presença aqui mais uma vez e mais um podcast. Pedro, é uma alegria sempre estar contigo, sempre mesmo. E obrigado por poder participar deste canal tão belo que é o canal do Pavo. Obrigado. Eu que agradeço demais a tua companhia, a tua presença. E, bom, o canal é sempre aberto a ti, tu sabe disso, né? Então, tu tem quadros e quadros aqui, meditação, enfim. Pessoal, a gente agradece muito a tua presença. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito para continuar recebendo todos os vídeos. Nós nos vemos nos próximos. Aproveitem o final de semana e, como dizem os mentores, né? Vão ser felizes.